Bom, boa noite. Eu vou substituir o Dr. Flávio Oliveira, que não pôde fazer a aula de bloqueio de ramo de visualmente. Parece que essa aula, acho que oficialmente vai ser minha, porque o ano passado foi uma coisa parecida, né? A doutora deu uma aula e foi pedido para a gente repetir a aula. Então, mais uma vez, a gente está de volta com essa aula aí. Então, acho que essa aula vai um dia ser oficialmente minha. Nós vamos falar de bloqueio de ramo, principalmente, porque há muitos livros, eles falam em bloqueio intraventricular. Na verdade, os bloqueios de ramo, quem vê eletro todo dia, é uma alteração muito constante, muito presente, muito frequente. E vejam que a alteração que leva ao bloqueio de ramo, como o próprio nome diz, é uma alteração dos ramos, ou direito ou esquerdo do feixe de rins. Vejam que é uma alteração que não tem nada a ver com nossa ilusão. É uma alteração que não tem nada a ver com o retardo na junção atrioventricular. Então, de cara, você já imagina que a onda P, ela será fisiológica, ela será normal. Não tem uma alteração em onda P. A outra coisa também, o intervalo PR, que é modificado com alterações na junção AV, ele também vai ser normal. Então, os bloqueios de ramo, o que eu vou ter mesmo é a alteração na morfologia do QRS. Então, a alteração começa no QRS. Então, eu vou ter alteração na morfologia do QRS. E como os ventrículos, eles vão se despolarizar de uma forma diferente, a repolarização vai ser alterada. Então, veja, quando eu for olhar o traçado eletrocardiográfico que tem um bloqueio de ramo, onda P vai ser normal, o intervalo PR vai ser normal, aí eu vou ter uma alteração na morfologia do QRS, e em resposta a essa alteração da morfologia do QRS, eu vou ter alteração na repolarização, vou ter alteração no segmento ST e na onda T. Então, o bloqueio de ramo, ele normalmente alarga o QRS. Eu dei uma aula aqui há 2 semanas, eu falei, nas sobrecargas de câmeras, eu tenho um alargamento de QRS, mas eu não tenho um alargamento do QRS tão grande. No bloqueio de ramo, não. Eu vou ter um alargamento importante do QRS. Então, é outra situação que eu tenho um alargamento do QRS e um alargamento bem maior do que aquele que acontece nas sobrecargas. Então, antes de falar nos bloqueios propriamente ditos, eu vou dar aqui uma repassada na ativação ventricular. Vejam, eu tenho aí o estímulo que é gerado no nó sinusal. Esse estímulo, ele, uma vez gerado aqui, ele vai passar a despolarizar a musculatura de átrio direito, o átrio esquerdo, vai chegar ao nó AV. Quando ele chega no nó AV, você tem essa sequência rápida, bem rápida, da despolarização pela condução do ramo direito, do ramo esquerdo, do feixe de His, chega na rede de Purkinje, aí você tem a despolarização da musculatura ventricular. Você vê que esse é um caminho fisiológico, é o caminho fisiológico que você tem para a despolarização dos ventrículos. As alterações que nós vamos ter vai ser aqui ou no ramo direito ou no ramo esquerdo. Vejam que quando eu tenho essa despolarização, ela vai me dar uma característica dos ventrículos. Então, se essa despolarização for no tempo fisiológico, tanto pelo ramo esquerdo como pelo ramo direito, eu vou ter uma característica do QRS, que é essa característica normal. Vejam que a gente dando uma olhadinha com mais calma no sistema de condução intraventricular, você vê que a partir do momento que eu tenho o estímulo chegando ao nó atrioventricular, ele vai passar pelo feixe de His, e aí ele vai ganhar o ramo esquerdo, o ramo direito. Veja que quando esse estímulo ele desce por esses ramos, ele vai me dar origem aos 3 vetores, que foi alvo da primeira aula do Dr.
Álvaro, né? Ele falou nessa questão dos vetores, da despolarização dos ventrículos. Então você vê, quando o estímulo desce, tanto pelo ramo esquerdo como pelo ramo direito, ele vai me dar origem a uma sequência de vetores. E essa sequência de vetores é muito importante que a gente saiba, porque a gente vai entender o que vai mudar na morfologia do QRS. Vejam que quando o estímulo ele passa por esses dois ramos, vejam que eu tenho uma diferença na distribuição dos ramos. Você vê, ó, o ramo esquerdo ele é mais espesso, mas ele é mais curto. Ele é mais curto. O ramo direito ele é mais longo, mas ele é muito menos espesso. As fibras que conduzem o estímulo aqui pelo ramo esquerdo, elas conduzem mais rápido. Então, quando aquele estímulo ele está descendo aqui pelo ramo direito ou esquerdo, ele desce mais rápido pelo ramo esquerdo do que pelo ramo direito. Então, quando eu começo a ter a despolarização do septo, esse septo começa a ser despolarizado primeiro do lado esquerdo, e o lado direito será despolarizado imediatamente após. Então, por isso que quando eu tenho a despolarização septal, eu vou ter um vetor, esse vetor 1 aqui, ó, que ele aponta para a direita. Ele aponta para a direita e aponta para baixo. Por quê? A despolarização começou do lado esquerdo. Então, toda essa região aqui já ficou com a polaridade negativa, e a região aqui do septo, do lado direito, ainda está com a polaridade de repouso. Então, eu tenho uma área do lado esquerdo com cargas negativas na superfície, e essa área do lado direito com cargas positivas. Aí tem esse vetor apontando para o lado direito. Ó, esse vetor inicial aqui, que aponta para a direita, quando eu coloco o meu eletrodo para fazer o registro de V1, que está aqui do lado direito, do tórax, do lado direito, quando esse vetor se apresenta, ele vê essa onda positiva aqui, ó, que é a onda R de V1. É a onda R de V1. E quando eu tenho o eletrodo lá do lado esquerdo, aqui em V6, como está aqui, ele me vai formar, o meu eletrodo está aqui, ele vê esse mesmo vetor aqui pela cauda, ó, e ainda faz essa onda aqui pequena que está aqui. Então vejam, repetindo, a despolarização ela vem acontecendo no ato ventricular, fecho de Reis, até aqui está tudo bem. Quando eu tenho agora a despolarização pelo ramo direito e pelo ramo esquerdo é um pouco mais rápido. Então, todo o septo, toda a musculatura que está aqui no septo do lado esquerdo, já está com a polaridade negativa, porque ele despolarizou primeiro, e eu ainda tenho áreas do septo do lado direito, que está com a polaridade positiva. Está aqui o vetor que o mióide foi originado, o vetor septal. Esse vetor aponta para a direita. Eletrodo do lado direito, que vai fazer V1, vai ver ponta de vetor, olha a onda R. Eletrodo do lado esquerdo, V6, onda Q. Veja que essa onda positiva de V1 equivale a essa onda negativa de V5 e V6. Vejam que a despolarização do septo gera um vetor pequeno. Então, a onda R é de pequena magnitude, não é ampla, e a onda Q aqui não é profunda. Isso é o padrão normal. Até agora tudo é padrão normal. Pronto. Se eu não tenho nem bloqueios, nem no ramo direito, nem no ramo esquerdo, o que é que vai acontecer? Esse estímulo agora desce, tanto pelos dois ramos, fez o primeiro vetor, chega na rede de Purkinje, como eu estava mostrando aqui, ó, desce pelo ramo direito e ramo esquerdo, chega na rede de Purkinje e vai ativar a musculatura de átrio e de ventrículo. De ventrículo direito e de ventrículo esquerdo. Vai ativar a musculatura do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Quando eu tenho essa ativação, eu tenho esse vetor grande, que é o vetor das paredes livres. Veja aqui, ó, o ventrículo esquerdo, ele, por ser mais hipertrofiado, a predominância da despolarização é para o lado esquerdo, e dando esse vetor de grande magnitude. E esse vetor, se eu olho
meu eletrodo que está aqui do lado direito, está vendo agora a cauda desse vetor grande, e faz esse S, ó, profundo em V1. Então esse segundo vetor aqui, ó, está me dando essa onda aqui em V1, onda profunda. Se meu eletrodo não está do lado direito, ele está do lado esquerdo, ó, eu vou ter essa onda R aqui, ó, essa onda positiva. Então, essa onda S profunda de V1, ela representa a mesma coisa desse R de V6. Então eu tenho essa situação, desse vetor grande com um vetor de paredes livres. Por último, esse estímulo vai chegar, veja como os ramos se refletem lá para cima e vai despolarizar por último essa musculatura aqui da parede basal. Aí eu vou ter a origem do último vetor, que ele está aqui escondidinho, o vetor 3. Ora, esse vetor 3, ele mal aparece aqui. Por quê? Ele mal aparece em V1, porque em V1, quando o meu eletrodo estava vendo o vetor 2, ele via pela sua base, que é a porção negativa, ó, e dando um S aqui. Quando aparece o terceiro vetor, ele também vai ver a base, que é também negativo. Então, eu tenho uma somatória dessa negatividade nessa, eu tenho esse S profundo e acabou. Essa é a morfologia clássica de V1. Em V1 eu vou encontrar isso. Um R que não é tão amplo e um S profundo. O que representa o R? Vetor septal. O que apresenta o S? O somatório do vetor de parede livre mais o somatório do vetor de parede basal. Morfologia de V1 vista. Vejam como é a morfologia de V6. Primeiro vetor septal me dá origem a onda aqui. Segundo vetor, eu estou com o eletrodo aqui, ó, ponta de vetor, uma onda positiva, que é a onda R. Terceiro vetor, com o terceiro tempo da ativação ventricular, eu tenho agora esse vetor que aponta para cima. Quando eu estou aqui do lado esquerdo, como ele aponta algo para a direita, eu vou ver outra onda negativa. Então, do lado esquerdo, na derivação V6, eu vou ter onda Q, R, S. Essa é a morfologia padrão do QRS em V5 e V6. Isso está acontecendo normal. A condução pelo ramo direito, pelo ramo esquerdo, fisiológico. Aí eu tenho esse padrão. Veja que o QRS ele é estreito, veja que o QRS é estreito e tem essa morfologia. Ela não tem alterações nessas ondas. Se eu tiver um bloqueio ou uma forma muito lenta de condução pelo ramo direito, então aquela despolarização que vinha pelo ramo direito, ou ela vai ser interrompida, ou ela vai ser muito alentecida. Se eu tiver esse alentecimento da condução pelo ramo direito, nós vamos chamar bloqueio do ramo direito. Vejam que o ramo direito, lá na sua porção final, ele tem uma subdivisão. Ele se subdivide. Essa divisão do ramo direito, mesmo quando o alentecimento é numa divisão dessa, o padrão continua sendo de bloqueio de ramo direito. Então você não vai ter bloqueio da divisão do ramo direito. Você não vai ter diferença com ela. Então você vai, tanto faz que o alentecimento seja todo ele do ramo direito, ou de das divisões, o padrão é o mesmo. É o padrão de bloqueio do ramo direito. Vejam aqui que no ramo esquerdo, se eu tiver um alentecimento ou um bloqueio da condução do ramo esquerdo, eu teria, claro, bloqueio do ramo esquerdo. Mas o ramo esquerdo, ele apresenta 3 divisões. Você vê que logo no início dele, ele tem uma divisão que a gente chama de ântero superior, e depois eu tenho uma continuação dele, que é mais espesso, que a gente chama da divisão póstero inferior. Se o alentecimento for ou nessa divisão aqui, que é póstero inferior, ou na ântero superior, o padrão muda. É diferente de quando eu tenho um alentecimento em todo o ramo esquerdo. Aí seriam os bloqueios divisionais. Então, o que a gente vai ver aqui? Bloqueio do ramo direito, bloqueio do ramo esquerdo, como um todo, e bloqueio divisional.
que é um bloqueio da divisão ou antero superior ou póstero inferior do ramo esquerdo, já que no ramo direito o bloqueio de divisão não vai ter nenhuma mudança no padrão eletrocardiográfico. Bom, então está aí a sequência dos vetores, está aí a sequência de despolarização. Vamos ver então o bloqueio do ramo direito. Vejam, como eu falei no início, o estímulo ele foi gerado lá no nosso sinusal, ele veio, chegou no nó AV, passou pelo feixe de His, normal, condução absolutamente normal. Então, onda P e intervalo PR serão normais no bloqueio do ramo direito. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu tenho aqui a derivação V1 como exemplo. O eletrodo está aqui do lado direito. Veja o que está acontecendo. O estímulo vinha pelo sistema de condução, veio pelo feixe de His e ele passou a ser conduzido agora pelos ramos. O ramo esquerdo não tem uma alteração. A alteração que eu tenho é no ramo direito. O ramo direito já conduzia mais lento que o ramo esquerdo, a gente já sabia, é fisiológico. Só que ele está conduzindo mais lento ainda. Então veja o que acontece. O estímulo desce pelo ramo esquerdo e esse ramo direito que não está conduzindo adequadamente, eu vou ter uma despolarização que vem do lado esquerdo para o lado direito. Ora, é o primeiro vetor septal. Eu tenho uma despolarização que vem da esquerda para a direita. Tem alguma diferença entre esse vetor 1 do bloqueio do ramo direito e o vetor 1 da despolarização normal? Não. Já era assim, já era da esquerda para a direita. E já era uma quantidade de músculo que está ali no septo, que é pouca. Então, o vetor 1, ó, ele permanece idêntico. E tu veja o que está acontecendo. Despolarização pelo lado esquerdo primeiro, corre para o lado direito, a onda R em V1. Então, aqui no início do QRS, ele é igual ao padrão normal. Então, eu vou ter esse R inicial em V1. Que lá em V6 vai corresponder ao quê? A onda Q. Então, quando eu olhar V6, eu tenho lá a onda Q, normal. Agora vejam bem, o que estava acontecendo na despolarização normal? Esse estímulo continuava pelo lado direito. Ele vinha mais lento, mas continuava. Aqui não, aqui houve uma interrupção. Então, o estímulo desce pelo lado esquerdo. Desce pelo lado esquerdo e não consegue ativar o lado direito, é claro. Ele vai ativar o quê? As paredes livres do ventrículo esquerdo. Aí eu tenho uma origem ao segundo vetor. Qual o vetor? Vetor de parede livre. Nesse caso aqui, veja, ele vem pelo septo e despolariza a musculatura ventricular nesse sentido. Então o vetor 2, ele aponta para a esquerda. Semelhante ao nosso vetor 2 da despolarização normal. Me dando origem, ó, a onda R em V1. Desculpa, S. A onda S em V1. E deu origem à onda S, muito parecido com o padrão normal. Que lá em V6 vai ser a onda R. Muito parecido. Bom, é claro que o ventrículo direito vai ter que ser despolarizado. E como é que ele se despolariza se não há continuação da condução aqui? Esse estímulo que está aqui do lado esquerdo, ele vai ter que atravessar o septo, ele vai ter que atravessar a musculatura, ele vai ter que chegar à musculatura do ventrículo direito por estruturas que não são de condução. Esse estímulo chega pelo músculo, então esse estímulo agora vem da esquerda para a direita, esse impulso vem da esquerda para a direita. Essa aí é uma despolarização anômala, não é pelo sistema de condução que faz rápido. E veja que esse vetor agora, ele aponta para a direita novamente. Então eu tenho um vetor demorado, eu tenho um vetor que é lento e que vai me dar uma onda larga e que aponta novamente para a direita, semelhante ao vetor 1. Então eu tinha aqui, ó, R, S, e agora tem uma nova onda positiva em V1, que é o padrão R, S, R'.
Esse é o padrão do bloqueio do ramo direito. Vejam que quando eu tenho um bloqueio do ramo direito, o que altera no traçado eletrocardiográfico é a porção final do QRS. O início, o primeiro vetor, o segundo vetor, eles são muito parecidos com o vetor da despolarização normal. Agora, quando eu tenho que ter essa condução através do músculo, vindo da esquerda para a direita, me originando um vetor anômalo, me altera a despolarização final do QRS. E o que é que está acontecendo lá em V6? Veja bem que lá em V6 eu tive, no primeiro vetor, estou com o eletrodo aqui fora, bem desse lado em cá, do lado esquerdo, vi cauda de vetor, eu tive uma onda aqui. O segundo vetor, esse aqui, eu vi ponta de vetor, eu tive uma onda R normal, que R normal. Aí o que é que vai acontecer? Esse vetor que está apontando para a direita vai me originar agora uma onda negativa. Eu estou do lado de cá. Eu vou ver esse vetor anômalo pela sua cauda. Aí eu vou ter uma onda negativa, larga, profunda. Então eu tenho uma acentuação da onda. Eu vou voltar aqui só para uma coisa para a gente ver. Olha como é isso aqui. Eu tenho uma onda aqui de pequena magnitude, uma onda R ampla, e tem uma onda S pequena, que é desse vetorzinho aqui. Mas olha o que é que eu vou ter agora, esse vetor anormal, demorado, e essa onda S aqui, ó, ao invés de ser de pequena magnitude e rápida por esse vetor, ela vai ser bem profunda e bem larga. Então, quando eu tenho bloqueio do ramo direito, eu vou ter uma alteração na porção final do QRS. Em V1, vai me dando origem a uma onda R acessória, que eu vou ter padrão R, S, a gente chama isso de R'. Então, característico do bloqueio do ramo direito em V1 é esse padrão, R, S, R'. E essa R', quanto mais o estímulo tem que atravessar o septo, maior será esse R', mais largo será esse R'. E aqui em V5 e V6, o que eu vou ter? S's, ondas S terminais, largas e profundas. Quanto maior a magnitude desse vetor, mais profundo é o S, mais demorado é esse S. Bom, o que é que vai acontecer então? No padrão eletrocardiográfico, eu vou ter alargamento do QRS, alteração na porção final do QRS, na despolarização do QRS, padrão RS, R' em V1, padrão QR com S profundo e largo em V5 e V6. E também, é claro, em D1, que é outra derivação esquerda. Então, o que é que caracteriza o bloqueio do ramo direito? QRS é alargado. Primeira coisa é isso. E um alargamento superior a 0,12 segundos. Então, não é aquele alargamento da sobrecarga de câmara que vai lhe dar, no máximo, com 0,12 segundos. Então, é mais de 0,12 segundos. Segundo, acentuação da onda S em V5, V6 e V1. Aquilo que eu acabei de falar. Padrão R, S, R' em V1 e V2. Esse R', quanto mais o bloqueio for mais intenso, mais alargado e com entalhes ele vai ser. Vou voltar aqui um pouquinho. Pensa, despolarização pelo sistema de condução, despolarização pelo sistema de condução, despolarização através da musculatura e através do cérebro, uma despolarização anormal. Quando esse ventrículo ele for se repolarizar, esse retardo aqui da despolarização vai alterar também a repolarização. E vai alterar não só isso, ó. Se a condução ela fosse normal, descendo pelo ramo direito, descendo pelo ramo esquerdo, a repolarização ela ia ser feita fisiologicamente, me dando um segmento ST, uma onda T, no padrão normal. Ora, quando eu tenho esse retardo aqui na despolarização, eu vou ter áreas do ventrículo que já está se repolarizando e áreas que não está ainda repolarizada, ainda está no seu período refratário. Aí isso me altera a repolarização.
E como é que é caracterizada essa alteração da repolarização ventricular? Onda T negativa em V1 e V2. ST retificado. E desvio do eixo elétrico para a direita. Então, um eixo elétrico que vai estar aqui entre mais 90 e 180 graus. Vejam, antes de mostrar os traçados, a gente vai ver uns traçados para fixar bem isso, mas antes, vejam que o QRS alargado, ele pode ser alargado por várias patologias. Nós vimos um, mas ele pode ser alargado se por acaso o ritmo, em vez de sinusal, for um ritmo ventricular. Pode estar alargado. Por isso que a gente fala aquela história. Veja que eu vou encontrar um QRS alargado, mas eu tenho um onda P. Mas o ritmo é sinusal. Eu tenho um QRS alargado por uma alteração do ramo direito, que é isso aí. Lembra? Não sei se o Álvaro falou isso, mas quando eu vou medir um QRS para eu dizer que ele está alargado, eu vou medir o QRS do seu início até o ápice da onda R. Então veja o que acontece. Se essa medida aqui eu tiver mais de que 1 milímetro na horizontal, superior a 0,04 segundos, a gente diz que o tempo de ativação ventricular está aumentado. Então, isso é uma característica do alargamento do QRS. E a gente vê isso. O QRS como um todo, ele vai estar superior a 0,12 segundos, são 3 milímetros na horizontal. E o tempo de ativação ventricular, que é a deflexão intrasecóide, que é do início do QRS ao ápice do QRS, do R, ele vai estar superior a 1 milímetro na horizontal. Isso em V1 e V2. Ondas S acentuadas, como eu disse, V5, V6, D1, padrão RS, R' em V2, alterações da repolarização e o desvio do eixo elétrico para a direita. O bloqueio do ramo direito, a gente espera que o desvio do eixo elétrico seja para a direita. Esse bloqueio do ramo direito, ele vai apresentar alguns níveis. Ele pode ser do primeiro grau, do segundo grau ou do terceiro grau. Então, é claro, isso vai depender mais de quanto lento é a condução pelo ramo direito. Se for muito lento, bloqueio do ramo direito do terceiro grau. Se não for tão lento, for uma lentificação pequena, bloqueio do ramo direito do primeiro grau. Como é que eu faço essa gradação dos bloqueios de ramo direito? Olha, veja aquilo que a gente disse. Eu olho a derivação V1. Vejam que o padrão que eu espero em V1 é que eu tenho uma onda P normal, intervalo PR normal, e agora eu tenho aquele padrão R, S, R'. Eu tenho aquele padrão R, S, R'. Olha, quando eu encontro esse padrão R, S, R' em V1, e eu vejo que o R' ele é menor ou igual ao R. Então, se ele é menor ou igual a R, eu digo que eu estou diante do bloqueio do ramo direito do primeiro grau. Então, eu olho o padrão de V1. Eu vejo que o ritmo é sinusal. A onda P precede o QRS. A onda P precede o QRS. E eu tenho essa alteração. R, S, R', mas esse R' é pequeno. Ele é menor ou igual ao R. Então, quando eu encontro isso, é um bloqueio do ramo direito do primeiro grau. Vejam que o QRS ele já tem um certo alargamento, mas não é tão grande. Se a gente for medir aqui, ó, tem 1, 2, 3 milímetros. Ele está no limite, está 0,12. Ele aumentou, que eu não sei como foi custado isso, mas o QRS, para você já considerar que tem aumento, ele vai ter que ser superior a 0,11. A 0,11 segundo. Esse aqui tem um discreto aumento. Ele tem um padrão que o aumento é discreto, mas já tem a alteração na morfologia. Se eu tivesse uma condução normal, eu teria que ter o R, S. E lembra que o vetor último, ele é visto pelo eletrodo do V1 igual ao de parênteses livres. Então, jamais geraria uma onda positiva. Para que eu tenha essa onda positiva, eu tenho um novo vetor apontando para a direita. Então, eu teria R,
SR', o R' menor que o R, então teria bloqueio do ramo direito do primeiro grau. Outra coisa, vejam, como isso aqui é uma alteração pequena, não alterou a repolarização ventricular. Olha. Você vê a onda T, ela não ficou negativa em V1 e V2, como a gente disse. Agora, se eu tenho um alentecimento maior, aí isso vai acontecer. Você vai ver que o ST vai ficando mais retificado e a onda T vai ficar negativa. Tá? E a onda T vai ficar negativa. Então, pensa o que vai acontecer lá em V6. Eu vou ter um aprofundamento da onda S. Aí eu vou ter uma onda S tão larga. Eu não vou ter uma onda S tão larga. Então eu vou ter um aprofundamento da onda S. Bom, no bloqueio de ramo direito do segundo grau, veja o que acontece. Eu continuo tendo um ritmo sinusal. A onda P, ela está presente, ela conduz. O intervalo PR é um intervalo aqui no limite, parece. Né? Vocês vão ver a aula de bloqueio AV, mas parece aqui um intervalo PR no limite. E vejam que eu tenho de novo aquele padrão, ó. R, S, R'. Veja que nesse caso aqui, o R' ele é maior que o R. Então, se esse R' é maior do que o R, e vejam que o alargamento do QRS agora já é considerável. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4 milímetros. Eu tenho um QRS de 0,16 segundos. É um QRS muito alargado. É um QRS muito alargado. Então, eu já tenho um QRS bem mais alargado. E eu tenho esse padrão R, SR' em V1. Só que o R', ele já é de maior magnitude que o R. Então, bloqueio do ramo direito do segundo grau. Vejam que o alentecimento agora é grande pelo ramo direito. É tanto que a repolarização ela já tem alteração. O segmento ST infradesnivelado, descendente e uma onda T negativa. Então vejam que eu já tenho aquela alteração de repolarização que eu disse no início que eu ia ter. Mas vejam que essa onda R', apesar de ser ampla, ela tem uma amplitude grande, ela não é tão larga. Ela não é tão larga. Veja que o final dessa onda R', ela é fina, ela é apiculada. Então você tem ainda uma característica que o R' não está largo. Quando esse R', além de maior que o R original, ele for largo, criando em muitos casos um platô na sua porção superior, que muitos autores chamam de padrão de meseta, eu estou diante do bloqueio do ramo direito do terceiro grau. Vejam que esse R' do terceiro grau já me diz isso, que a onda R praticamente desapareceu. E esse R' agora, ele é tão intenso, ele demora tanto, veja como alargou o QRS e praticamente só alargou as custas da porção final. Isso significa que toda a despolarização do ventrículo direito está vindo de forma anômala. Praticamente nada está chegando ao ventrículo direito pelo sistema de condução. Então, aquele terceiro vetor, aquele vetor anômalo, ele é que está demorando mais, ele é o mais importante, ele é o que está levando a todo o estímulo para o ventrículo direito. Veja que nesse caso, alteração de repolarização, e eu tenho esse padrão que é de repolarização com a onda D negativa, o segmento ST descendente. Vocês tiveram a aula, né, com o Augusto, e ele falou de alterações de repolarização ventricular, né? Ele deve ter falado no infarto uma alteração dessa que você possa ter na repolarização ventricular. Mas vejam que o padrão do infarto não seria esse.
Esse padrão aqui que você tem, RS, RI, é um padrão de bloqueio do ramo direito. E eu posso ter uma alteração da repolarização pelo bloqueio do ramo direito que mimetiza uma alteração do infarto. Então, está aí, bloqueio do ramo direito do primeiro grau, bloqueio do ramo direito do segundo grau, bloqueio do ramo direito do terceiro grau. Veja aí, um traçado, às vezes a qualidade não é boa do traçado, porque são registros nossos, né? Então, veja aí o que acontece. Vejam que eu não tenho QRS tão largos. Os QRS são finos. Aí eu vejo o que acontece. O ritmo é sinusal. Onda P positiva em D1, positiva em D2, positiva em AVF, negativa em AVF. O ritmo é sinusal. Aí eu vou olhando, olho tudo traçado, chego aqui, digamos que eu não vi V1. Eu comecei lá em V5 e V6. E também D1, são as derivações esquerdas. Ó. Vejam que eu tenho uma onda aqui pequena, tenho um R, e eu tenho uma onda S já se sobressaindo. Ó, a onda S já se sobressai um pouco, bem maior do que a onda aqui. O S aqui também se sobressaindo. Será que isso é um bloqueio do ramo direito? Vou lá e olho o V1. Olha aquele padrão. R, S, R', com onda T negativa e ST retificado. Opa. Ora, quando eu encontro esse padrão aqui, eu não posso encontrar isso e achar que a despolarização foi fisiológica. Eu tenho um vetor acessório que está apontando para a direita depois da onda S. Então, RS, R', bloqueio do ramo direito do primeiro grau. Esse bloqueio do ramo direito do primeiro grau, por que do primeiro grau? O R' menor do que o R. Vejam que nem sempre a gente vai encontrar essa característica assim como diz nos livros, como a gente dividiu bem estanque. Você tem aqui já a alteração de repolarização. Eu já tenho alteração de repolarização. E o bloqueio do ramo direito é do primeiro grau. É do primeiro. Vejam que, de novo, quero repetir isso. A alteração é no ramo. O intervalo PR, ele tem que ser fisiológico. Ele tem que ser dentro de 0,12 a 0,20. Eu não tenho alteração no feixe de RIS. Eu não tenho alteração no nó atrioventricular. Eu não tenho alteração na junção AV. Eu tenho alteração no ramo direito. Mais uma vez, quero também chamar a atenção. O que está alterado é a porção final do QRS. Se eu não tivesse esse finalzinho assim, se terminasse aqui o QRS, era um padrão normal. Era R pequeno, S profundo. Era um padrão. Mas não, eu tenho uma coisa que vem depois da despolarização da parede livre, e que é a despolarização do ventrículo direito. Então, bloqueio do ramo direito do primeiro grau está aí bem caracterizado. Vejam, não vamos direto para V1, né? Senão não vai ter graça. Mas vejam aqui em D1 que o ritmo de base é sinusal. Sinusal, onda P, onda P, onda P, onda P negativa, ritmo sinusal. Mas aí quando eu olho V1 de cara eu já olho V1, aí eu vejo, olha, essa onda S proeminente, bem proeminente. Inclusive, essa onda S já caracterizando um desvio de eixo, porque se você olhar o primeiro grau, ó, eu não tinha desvio de eixo, porque RS é positivo em D1, é positivo em AVF, positivo em D2, ISO em D3, mais 30, quer dizer, não tem desvio de eixo no primeiro grau. Mas você vê, nesse segundo grau, olha aqui, esse QRS aqui de D1 ele já é quase isodifásico, já está mais lá para 90 graus. E veja o que está acontecendo. Uma onda S, que ela é mais de um terço do QRS. Aí eu venho aqui e olho V5 ó, e V6. Onda S, profunda, já um pouco alargada. A onda aqui, ó, qual seria
o padrão que eu esperaria dessa onda aqui, eu esperaria dessa onda S. Parecido com essa onda aqui, ó. Olha como ela é profunda. Olha como ela é profunda. Aí eu vou, olho lá em V1. Como é que eu encontro V1? Padrão R, S, R'. Você vê que a despolarização inicial está ali, ó, escondidinha, pequena. A despolarização do vetor anômalo já é bem proeminente. Então, um R' maior, que o R, mas ainda não tão alargado, não ainda com um platô da sua posição superior. Bloqueio do ramo direito do segundo. Bom, e agora? Esse padrão aqui. Esse padrão aí. Vamos ver as características que a gente teria que observar. Primeira coisa, o ritmo é sinusal? O ritmo é sinusal? É. Né? Onda P positiva em D1, negativa em AVR, positiva em D2. Muito bem. Ondas S bem profundas aqui em D1 e alargadas. Ó. Um detalhe que eu falo que tinha no primeiro slide, ó. Com entalhes, ó. Com entalhes. Então, essa onda S aqui final de D1 é uma onda S que demora tanto que eu já tenho entalhes. Ela se repete um pouco aqui em V5 e V6. É uma onda S alargada e com entalhes. Uma onda bem demorada. Então, uma onda S que eu estou vendo nas derivações esquerdas e que vai me representar o R' lá de V1. Olha, eu vendo isso, eu, claro, vou logo para V1 para ver como é que ele está. Cadê a onda R de V1? Sumiu. Cadê a onda S de V1? Sumiu. O que eu tenho agora, na verdade, é essa onda positiva com entalhes. E que me dá essas ondas S profundas nas derivações esquerdas. V5, V6 e D1. Vejam que eu falei naquela minha aula outra anterior, de uma alteração que me daria um QRS positivo em V1. Falei na sobrecarga do ventrículo direito. Mas aquele QRS, ele era estreito, era um pouco alargado. E ele não me daria essas ondas S tão profundas e alargadas. Vejam que aqui eu já tenho esse padrão, com alteração do segmento ST e da onda T em V1 e V2. Eu tenho um padrão que seria do bloqueio do ramo direito do terceiro grau, ou mais avançado. O que predomina é a onda R', R final. Eu tenho, na verdade, um R puro, praticamente, em V1, em V2, e tenho S's profundas em D1, em V6, em V5, largas e com entalhes. Então, padrão de bloqueio do ramo direito do terceiro grau. Vejam que esse bloqueio do ramo direito do terceiro grau, a gente viu que o ritmo é sinusal, né? Mas falando na nossa aula anterior, uma coisa que me chama a atenção é que a onda P aqui, ó, em V1, ela é negativa. Lembra que nós falamos que a onda P em V1, ela às vezes é isolifásica, mas a função positiva dela tem que ser maior do que a negativa. Nós falamos que quando a onda P é negativa, em V1, predominantemente negativa, é índice de Morris, é indicativo de sobrecarga de átrio esquerdo. Só lembrando a aula anterior. Eu volto isso aqui daqui a pouco. Dá para apagar um pouquinho, só para a gente ver se alguém
Só para a gente ver melhor, ver se a gente vê melhor a situação. Eu tenho interesse de mostrar esse traçado aqui por uma coisa. Você vê que eu tenho um padrão RS de V1. Porque RS ele é predominantemente positivo. Aí você vê, ele começa com a onda R bem ampla. O S, que é profundo, está em V1. Então, o que eu teria aqui, eu teria que ter primeiro a onda R, depois o S, para depois ter R'. Ou então eu teria que ter uma onda R pura que terminasse no segmento SP. Se eu começo com uma onda R deste tamanho e depois eu tenho uma onda S em V1, eu não posso falar em bloqueio do ramo direito, porque a porção final do QRS está normal. Olha como esse S ele não está alargado. Ele não está alargado. Além do mais, era outra coisa que eu queria mostrar, é que a onda P ela está praticamente montada no QRS. O intervalo PR está bem curto. Então, eu tenho outras alterações. Mas eu tenho aqui outros traçados para a gente. Deixa eu voltar aqui. Bom, bloqueio do ramo direito, então, basicamente, o resumo é esse. Padrão RSR' em V1, padrão S profundo em V5, V6, V1. Alteração de repolarização, segmento ST achatado, onda T negativa em V1 e V2, QRS alargados, aumento do tempo da ativação ventricular, 1 milímetro vai ser 0,04, vai ser superior a 0,04 a ativação do QRS, quer dizer, do início do QRS ao ápice do QRS. QRS alargados superiores a 0,12 segundos. É esse o padrão do bloqueio do ramo direito. Antes de falar do bloqueio do ramo esquerdo, tem uma situação que mimetiza, semelhante ao bloqueio do ramo direito. E o bloqueio do ramo direito é uma situação que você pode encontrar em pessoas normais. Então, tem os trabalhos com soldados da Força Aérea Americana, soldados aqui mesmo no Brasil, do Exército, pessoas totalmente normais, eco, esteira, tudo normal, e você encontra de 15% a 25% da incidência de bloqueio do ramo direito em pessoas absolutamente normais. O bloqueio do ramo direito ele pode ser causado por outras situações, alterações isquêmicas, pode ser causado por hipertrofia, sobrecarga do ventrículo direito, né? Você pode encontrar em várias situações dessas. Só que um bloqueio do ramo direito isolado, ele não representa uma grande gravidade. Exceto quando você tem isso aqui. Veja esse padrão aqui. Esse padrão aqui em V1, eu tenho R, S e um negócio aqui que está parecendo um R'. Mas veja que se eu voltar aqui um pouco, é isso mesmo que eu quero, veja como é isso aqui, ó. Eu tenho R, S, R', e esse R' aqui, ele volta para a linha de base para eu ter o segmento ST. Vejam esse traçado aqui, como é uma pegadinha. O que seria o meu R', ele sobe, quando está aqui no platô, ele já desce o segmento ST. Ele não tem a perna de descida da onda R. Eu já tenho o segmento ST como um supraternível desse. Isso aqui é um padrão grave. Isso é uma situação que é chamada de síndrome de Brugada. Vejam como simula um bloqueio do ramo direito, mas a alteração que nós temos aí é na repolarização. E essa alteração ela pode levar a arritmias muito grandes. Vejam que simula tanto que eu tenho S profundas, ó, em V6, em V5. Já tem um Szinho se sobressaindo em D1. Mas esse padrão, que ao invés de ter essa situação aqui, eu volto.
onde o R' ele desce, ó, ele tem um ramo que sobe, tem um que desce, e o segmento ST está aqui embaixo. Ele está retificado, ele não está supradesnivelado. Quando você tem um padrão semelhante ao bloqueio do ramo direito e que tem esse segmento ST supradesnivelado, dessa forma, com concavidade para baixo, isso é síndrome de Brugada, isso é coisa extremamente grave. Esse paciente normalmente evolui para ataque arritmias. Vamos ver agora o bloqueio do ramo esquerdo. No bloqueio do ramo esquerdo, eu vejo o que acontece. O estímulo está descendo, vem pelo nó atrioventricular, feixe de His, e ele ia descer pelo ramo esquerdo, pelo ramo direito. A gente sabe que o ramo esquerdo ele conduz mais rápido do que o ramo direito, fisiologicamente. Então nós íamos ter aqui aquele vetor 1, que ele aponta da esquerda para a direita. Ora, o paciente ele tem uma situação onde o ramo esquerdo não está conduzindo adequadamente. Então aquele estímulo que ia descer por aqui mais rápido, despolarizando primeiro o septo do lado esquerdo, ele não vai aparecer. Porque quem vai conduzir mais rápido é o ventrículo, o ramo direito. Conduzindo o ramo direito mais rápido, despolariza o septo da direita para a esquerda. Então aquele vetor que apontava para a direita, ele não vai existir. Então a alteração no bloqueio do ramo esquerdo já começa no início do QRS. Em vez de eu ter aquele padrão R e depois S em V1, some o R. Então aquele R que ele só poderia existir em V1 se eu tivesse o vetor apontando para cá. Aquele R que tinha inicial, o vetor, vendo cabeça de vetor apontando, dando uma onda positiva, deixa de existir. Por quê? Quem se despolariza primeiro é o lado direito, o vetor aponta para o lado esquerdo. Ora, o vetor inicial aponta para o lado esquerdo. Aí começa a despolarização do ventrículo direito. E esse estímulo começa a passar para o lado esquerdo. Aí começa a passar para o lado esquerdo como? Atravessando o septo. Condução não pelo sistema de condução, pelo músculo, e dando origem a um vetor demorado, um vetor que se arrasta, um vetor que tem tempo tão grande que o vetor de despolarização do ventrículo direito ele não existe. Então, veja, primeiro vetor septal aponta para a esquerda, porque o estímulo não veio para cá, então aponta da direita para a esquerda. Segundo vetor, o que vai despolarizar as paredes livres do ventrículo, aponta para a esquerda também, porque está atravessando o septo do lado direito para o lado esquerdo. Quando chegar o estímulo no ventrículo esquerdo, que aí a musculatura toda começa a despolarizar, é claro, o vetor continuará apontando para a esquerda. Então, aquela característica bonitinha do QRS em V1, voltando aqui um pouquinho, essa característica bonitinha aqui em V1 e essa característica aqui em V1, ela deixa de existir. Esse vetor some. Esse vetor agora está apontando para lá. Está apontando para lá, vem cola de vetor. Então, essa onda R deixa de existir. Do lado de cá, que nós vimos quando aparece esse primeiro vetor, a onda Q, ela some. Primeiro sinal do bloqueio do ramo esquerdo é desaparecer a onda S de V5 e V6. Some. Esse vetor não está apontando para a direita. Se ele não está apontando para a direita, eu não tenho onda Q. Onda Q. A onda Q de V5 e V6 é a primeira coisa que some. Então, some R de V1 e some onda Q de V5 e V6. Vejam que essa morfologia que é RS, ela vai sumir, porque os vetores vão estar todos apontados para a esquerda. Então eu vou começar a ter um QRS monofásico, que do lado direito eu vejo ele todo negativo e do lado esquerdo eu vejo ele todo positivo. Então, voltando aqui, o que vai acontecer é isso. Todos os vetores estão apontando para a esquerda, eles se somam, vai dar um vetor único. O QRS perde aquele conjunto de ondas, do lado esquerdo ele vai ficar uma onda única, positiva, e do lado direito vai ficar uma única onda negativa.
Então, some primeiro o que de V5 e V6, a primeira coisa que some é o que de V5 e V6. Depois a gente vai vendo que vai acontecendo essa caracterização de ondas monofásicas. Vejam que o ventrículo esquerdo, para ser ativado, eu tenho que ter um estímulo que atravessa o cérebro. Então a condução lenta vai alargar o QRS. O QRS vai ter duração superior a 0,12 segundos. E se eu tenho uma despolarização que está se fazendo através do músculo, a repolarização vai ser alterada. Eu vou ter segmento ST retificado, onda T negativa, aonde? V5 e V6 e D1, derivações esquerdas. Então, ao contrário do que eu tinha no bloqueio do ramo direito, que essas alterações eram em V1 e V2, aqui eu vou ter alteração de repolarização em V5, V6 e D1. Vejam que o que vai acontecer é que quanto mais alargado for esse QRS, ele começa a ter entalhes, como tinha o S do bloqueio do ramo direito. Por isso que os autores dizem que o padrão do bloqueio do ramo esquerdo é uma onda única de QRS em V6, parecendo uma torre de desenho animado, uma torre estilizada daqueles castelos que você tinha exatamente isso aqui, ó, uma torre estilizada. Então, o padrão do QRS. Aí eu lhe pergunto, como é que vai estar a onda P? Provavelmente normal. A alteração é do ramo. Como é que vai estar o intervalo PR? Provavelmente normal. Porque eu tenho a alteração no QRS e na repolarização. No bloqueio do ramo direito, alteração no final do QRS. Bloqueio do ramo esquerdo, a alteração já começa no vetor 1, já começa no início. Eu já mudo o padrão do QRS desde o início. Então tá aí. Um QRS alargado, espessado com entalhes, aumento do tempo de ativação ventricular. Então, superior a 1 milímetro, vai ter 0,05 segundos. Principalmente medido nas derivações esquerdas, V6, V5 e V1. Some o R de V1 e de V2. Então, eu vou começar a ter um padrão negativo, QS, em V1 e V2. Onda Q ausente em D1, V5 e V6. Lembrem-se disso. Toda vez que você olhar um eletrocardiograma, chegar em V5 e V6, não encontrou onda Q, lembre-se, a primeira alteração que ocorre no bloqueio de ramo é sumir a onda Q de V5 e V6. Você pode nem ter o resto ainda, mas sumiu onda Q, significa que o vetor 1 não existe. Vetor 1 não existe. A condução não está vindo legal pelo ramo esquerdo. Suspeito de bloqueio do ramo esquerdo. Primeira alteração é essa. Onda Q ausente em D1, V5 e V6. Complexos positivos, na verdade eles são monofásicos, né? Então positivos em V1, V6, D1, espessados. Você vai ver que QRS normal, ele é rápido, ele é fino e ele é estreito. Esse QRS começa a ter tanto o ramo ascendente como o descendente alargado, com entalhes e padrão de aquela base, né? Em V5 e V6, aquela base que a gente viu no bloqueio do ramo direito, que seria em V1, o R em V1, aqui em V6 e V5. E o eixo elétrico desviado para a esquerda. Eixo elétrico desviado para a esquerda. Ao contrário do bloqueio do ramo direito, o bloqueio do ramo esquerdo, procure sempre uma causa. Não existe essa história, coração totalmente normal e o indivíduo apresentar bloqueio do ramo esquerdo. Ele pode ter uma hipertrofia, ele pode ter uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, ele pode ter uma alteração metabólica, ele pode estar usando drogas que causam lentificação na condução. Não existe bloqueio do ramo esquerdo em coração normal. Então você procura ou cardiomiopatias, doença de válvula aórtica, pericardite, inflamação miocardíaca, doença do sistema de condução, né, do esqueleto cardíaco, mas não existe bloqueio do ramo esquerdo sem nenhuma alteração. Tem uma alteração estrutural. Bom, então vamos ver aqui alguns traçados. Acho que tu vai ter que pagar de novo aí com isso para mim. Vejam
QRS já em D1 é um QRS alargado. Se eu olho aqui, isso aqui é D2. Se eu olho aqui em V6, eu não tenho onda Q. Aqui também eu não tenho onda Q, eu já começo com uma onda R. Alteração de repolarização. ST infradenivelado com T negativo. Em D1, ST retificado com onda T achatada, ou podemos dizer que era negativa e positiva depois, em V6 e em V5. Onda R praticamente subiu em V1. Então, primeira modificação que existe no QRS na ausência, ou na presença de bloqueio do ramo esquerdo, é sumir a onda Q. Em D1, em V5, em V6 e em V5. Em V1, o QRS ele tem diminuição da onda R. Quanto mais lento for a condução pelo ramo esquerdo, menor será a onda R até que ela desaparece totalmente. O ritmo é sinusal, né? A onda P é positiva aqui, ó, positiva em D2, ela é positiva em AVF, negativa em AVR. É um ritmo sinusal. Olha o eixo desviado para a esquerda. O QRS ele é positivo em D1, mas ele é negativo em AVF. Ele é negativo em D3, positivo em D2 e negativo em AVR. Então ele está ali entre 0 e menos 30 graus. Pequeno desvio de eixo para a esquerda. Vejam que esse padrão de bloqueio do ramo esquerdo é um padrão que eu não tenho ainda um alargamento tão grande do QRS. O que eu tenho de verdade é sumir a onda Q de V6, sumiu a onda Q de V5, sumiu a onda Q de D1. Segmento OCT alterado, inversão de onda D. Vejam que em V1 eu não tenho uma alteração tão grande ainda. E eu não tenho um QRS tão largo, então esse QRS ainda está bem estreito. Esse padrão, quando desaparece a onda Q do QRS de V5 e V6, e ele ainda é estreito, ele não é espessado, a gente chama de bloqueio do ramo esquerdo do primeiro grau. Do mesmo jeito da gradação do bloqueio do ramo direito. Então, repito, sumiu onda Q. Sumiu a onda Q em V6, V5, D1. O QRS está alargado, mas não tanto. Não está espessado, porque espessado, ó, vejam o que é que a gente fala que é espessado. Espessado, você está vendo essa linha bem grossa. Veja como a linha do QRS é sutil. Então, quando demora muito para escrever, a linha fica grossa, como está aqui no segmento BR. Então, o QRS é tão fino que ficou ruim o slide. Então, você não tem o QRS espessado. Você tem um QRS de inscrição normal. Então, veja, sumiu a onda Q em V5 e em V6. Sumiu em D1. Alteração de repolarização, desvio do eixo para a esquerda. Eu ainda tenho um R aqui, não alargou tanto. Padrão de bloqueio do ramo esquerdo do primeiro grau. Vejam que nesse bloqueio do ramo esquerdo do primeiro grau, eu tenho aqui de novo, olha, a onda P negativa em V1. Índice de Morre, lembro que isso é sobrecarga de átrio esquerdo. Bom, então, como eu disse, o bloqueio do ramo esquerdo, ele, do primeiro grau, ele se apresentou com ausência de onda Q em V5, em V6 e D1. Vejam que esse padrão aqui também sumiu a onda Q em V5, em V6 e D1. Alteração de repolarização, a onda T, olha, negativa em V5, em V6. Essa onda T negativa com ST retificado em D1, em V5 e V6. R muito pequeno em V1, mas ainda presente. O eixo desviado para a esquerda, ó.
QRS negativo em AVR. Positivo em D2, positivo negativo em AVR. Entre 0 e menos 30. Ritmo sinusal. Não tem alteração do intervalo PR. Então, esse bloqueio aqui, ele difere daquele outro por uma única coisa. O QRS, que não era espessado, ele agora está espessado. Ele se apresenta muito bem escuro, tanto em V5, em V6 e D1. Ele apresenta-se bem espessado, e tanto no ramo ascendente como no descendente. Ora, bem parecido com o primeiro. Sumiu onda Q, alteração de repolarização, eixo desviado para a esquerda, mas o QRS todo espessado. Um QRS bem marcado, o que mostra que eu tenho, tanto no ramo ascendente como no descendente, uma demora na inspeção. Esse tipo de bloqueio que eu tenho aí, bloqueio do ramo esquerdo do segundo grau. Se eu comparar agora esse padrão aqui com esse padrão aqui, o que é que mudou? O QRS está bem mais alargado, certo? Bem mais alargado. Bem marcada a inscrição. Se você olhar em V6, ó, bem escuro. Se olhar em V5, bem escuro o QRS. Então, especial. Tem onda Q em V5, em V6? Não tem. Não tem onda Q. Tem D1? Não tem. Mas tem aquele padrão R puro em V5 e V6. E veja que em V5 tem um entalhe. Tem um padrão de meseta que dá aquele aspecto de torre de castelo. Veja que a onda R praticamente já não existe em V1. Então o QRS bastante alargado, com monofásico em V5 e V6, ausência de onda aqui, alteração de repolarização, segmento ST retificado, onda D achatada. Lembram que eu falei uma coisa? Que segmento ST retificado com onda D achatada em V5 e V6 era padrão de strain, era padrão de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas veja, a sobrecarga só de ventrículo esquerdo não daria esse QRS tão alargado. Não daria esse padrão com a base em cima do QRS. Não daria esse padrão de meseta, que é esse padrão do bloqueio do ramo esquerdo. Esse tipo aqui, bloqueio do ramo esquerdo do terceiro grau. Esse é um traçado nosso. Se a gente botasse isso numa prova, né, ou então tivesse um concurso ali universitário. Esse bloqueio do ramo esquerdo seria, olha, veja como não é de livro, né? Tem interferência aqui na linha de base, ó. Tem interferência na linha de base, feito às pressas, o ritmo é sinusal, ó. Aqui está onda P, aqui está onda P, aqui está onda P, aqui está onda P, aqui está onda P. Então o ritmo sinusal. Que elementos temos para falar se existe ou não bloqueio do ramo esquerdo aí? Qual a primeira alteração que tem no bloqueio do ramo esquerdo? A ausência de onda aqui. Aonde? Em D1. Esse paciente ele tem onda Q em V5, V6, D1? Não. Segunda alteração, QRS alargado. Será que esse QRS está alargado? 1, 2, 3,5. 3,5, 0,14. QRS alargado. Segundo, R pequeno em V1. Sumindo. Desvio de eixo. Tem desvio de eixo? Desvio de eixo para a esquerda. E em que grau seria esse bloqueio do ramo esquerdo? Do terceiro grau? É isso? Por que do terceiro grau? Porque eu precisaria de um QRS largo com uma base. E aqui ele já tem um TAI
aqui inclusive V4 já está se mostrando no entalhe. Ora, a rigor eu esperaria que esse padrão aqui de V4 ele tivesse aqui, em V5 e V6. Eu esperaria isso. Mas vejam que ele já é um QRS que tem entalhe. Ele não desce rápido no seu ápice. Ele já tem. Veja aquilo que eu falei quando tem espessamento. Olha como é mais escuro o ápice e olhe como o rampa ascendente e a descendente é fina. Você tem um espessamento ali em cima. Então isso você já pode considerar o entalhe, um alentecimento, o padrão de Mézières. Bloqueio do ramo esquerdo do terceiro grau. Aí é para lascar, né? Olha, eu botei esse slide aqui, eu vou ter que achar outro. É só para dizer o seguinte: veja o que está acontecendo aqui em V1. Vamos pegar em V1, talvez seja melhor de tudo. Um QRS largo, uma onda R minúscula, uma S profunda, praticamente você não vê onda R, só S, de novo, praticamente só S, não vê R, e de repente o cara começa a ter um QRS, ó, que ele tem onda R, S, padrão fisiológico. Isso aqui é para lembrar, e veja que continua no padrão fisiológico, que é, aqui você vê até melhor, ó, em V2 ele tem R, aliás, desculpa, onda Q, S, só tem onda negativa, e de repente, ó, ele passa a ter RS, RS, que é o padrão fisiológico. Isso é para lembrar que o bloqueio de ramo, tanto direito como esquerdo, ele pode ser intermitente. Então você não pega um elétron do colega seu, aí vem com bloqueio de ramo e diz, eita, cababurro, botou lá que o elétron era normal. O bloqueio pode ser intermitente, ele atendeu com o padrão normal, e no seu atendimento, o padrão era de bloqueio de ramo. Então, intermitente. Isso aí. Pode ser bloqueio de ramo esquerdo. Estamos nos últimos slides. Esse pode ser bloqueio do ramo esquerdo. O que acham? Alguém se habilita? Se eu olhar só V1, eu podia dizer, eita, cara, é bloqueio do ramo esquerdo. Se eu olhasse D1, ó, o QRS alargado e com entalhes, né? Não é tão amplo, mas com entalhes. Olhasse só D1 e V1, eu podia pensar, né? Poderia ou não? Poderia. Mas eu posso dizer que são bloqueio do ramo direito? Ou do ramo esquerdo? Não. Por que não? Porque o quê? Pelo quê? Olha, pensa numa coisa. Cadê as ondas P desse tração? Cadê a onda P desse tração? Você não vê, né? Você vê umas ondas que caem diferentemente. Primeiro ponto. Eu teria que ter uma onda P para depois ter um QRS. Eu não tenho onda P. Então eu já tenho uma alteração aí de ritmo. Esse ritmo não é sinusoide. Então veja o que está acontecendo. Ó. Esse ritmo, ele é originado do ventrículo, vai ser na aula da segundo ciclo. Então é um ritmo que foi originado do ventrículo. Veja como ele simula realmente. Se eu olho aqui V1 e olho D1, eu digo, opa, bloqueio do ramo esquerdo. Mas tem uma alteração importante. Cadê as ondas P? Não existe. Outra coisa, da aula de hormônios. Se eu olhasse também isso aqui, ó, eu podia pensar em quê? Infarto. Olha a onda, a área negativa, que eu tenho certeza que ele falou. Em QS, em V2, em V1, em V3. Eu podia estar pensando, eita, foi embora a parede anterior, foi embora a parede septal desse paciente. Mas vejam, aquilo que eu disse no início, não tem alteração de onda P, não tem alteração de segmento PR. Aqui jamais bloqueio do ramo direito. A gradação eu falei. E agora, eu queria mostrar aqui bem rapidinho, 2 slides, só um comentário rápido. Quando eu tenho o bloqueio divisional antero-superior, ou que também é chamado de bloqueio anterior esquerdo,
é aquela alteração que o alentecimento não é do ramo esquerdo todo. É apenas naquela primeira divisão, aquela divisão inicial que tem no ramo esquerdo. Vejam, olhando o eletro aqui, que eu não tenho alargamento de QRS. Então os QRS são normais, sem espessamento. Eu não tenho alargamento de QRS. Eu não tenho alteração do QRS. Eu não tenho acentuação de S em V5, V6, V1. Eu não tenho alteração de repolarização. A única coisa que eu tenho é o desvio do eixo elétrico para a esquerda. E bem para a esquerda. Então, quando eu pegar um traçado e eu olho, tudo normal, onda P, intervalos, os QRS estreitos, não tenho alteração de repolarização, não tenho alteração morfológica, eu não tenho nada. Apenas o que eu tenho é desvio do eixo elétrico para a esquerda e bem desviado, tá? A menos 60. Então, no caso aí, se está a menos 60, é preciso que eu já tenha que seja isso elétrico em AVR, né? Tem que ser positivo em D1, tem que ser negativo em AVF, e isso é elétrico em AVR, quer dizer, já é um desvio muito grande. É um desvio grande sem eu ter nada no traçado eletrocardiograma. Então, o PDAS, ou M-bloqueio anterior esquerdo, como também alguns livros chamam, o que eu vou observar é isso. Todo padrão normal, QRS estreitos, um desvio de eixo. Aqui, ó, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Ó, positivo em D1, negativo em AVF, QRS. Isodifásico em AVR, está lá, em cima de menos 60 graus. Então, um desvio de eixo acentuado. Veja que em V1 eu não tenho alteração de QRS, eu vou ter alteração, claro, porque eu tenho alteração do eixo, eu vou ter essa modificação em padrão de V5 e V6. Mas eu não tenho alteração nenhuma. E quando esse desvio, em vez de ser para a esquerda, ele é para a direita, e eu continuo assim, ó, QRS estreito, sem alterações significantes da sua morfologia, sem alteração da repolarização ventricular, eu tenho um desvio de eixo para a direita, aí eu vou deixar aqui a mais 120, eu tenho o que a gente chama do bloqueio da divisão posterior-inferior, que é aquela porção final do ramo esquerdo. Então, esse diagnóstico que você vê muito em laudos é BDAS e BDPI, nada mais é que um traçado que não apresenta alterações, e a única alteração que eu tenho é o desvio do eixo elétrico. Ou para a esquerda, no BDAS, ou para a direita, no BDP, que também é chamado de M-bloqueio posterior esquerdo. Os bloqueios divisionais são de origem várias, né? Doença isquêmica, cardiomiopatias, doença do próprio sistema de condução, assim como o bloqueio do ramo esquerdo. E esse aqui eu já mostrei. E também, se eu tivesse olhando esse traçado aqui, eu poderia falar em bloqueio divisional? Não, né? Desvio de eixo para a direita tem, né? Um pouquinho para a direita, a onda S é mais profunda em D1. Mas eu tenho alteração morfológica no QRS, né? E que alteração morfológica seria essa? Seria o quê? Seria o bloqueio do ramo esquerdo? Oi? Direito. É um direito de que grau? Segundo grau. R' maior que o R, não é alargado com o padrão de Mézières. Bom, vamos ligar aí, por favor. Deu uma adiantada boa. Falei o que queria falar. Se alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, tentar também assistir. Oi? Não entendi. Onde é o quê? Assim a foto. Essa foto é Cusco. No Peru. Praça das Armas e Cusco. É isso aí.